Oi, meus irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria, que Deus nos abençoe. Estamos de volta com mais um Vida de Santo e hoje vamos falar de Santo Expedito, um santo do século III. Isso mesmo, um santo dos tempos tão antigos que até hoje vem realizando milagres e prodígios para a honra e glória de Deus, e também o conhecido como Santo das Causas Urgentes. E para darmos início ao vídeo de hoje, estamos reunidos em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, Santo Expedito, ele era um soldado e tinha muito sucesso na sua vida, na sua carreira militar. E ele era um adorador de Deus, ele amava ler os evangelhos, ter conhecimento dos ensinamentos de Deus para cada um de nós. Mas ele sempre deixava a sua conversão para depois, ele sempre adiava. Essa era a maior dificuldade que Santo Expedito tinha. E certo dia Deus concedeu a graça de permitir que ele tivesse um sonho onde apareceu um corvo, que era a representação de um espírito maligno que dizia a ele com toda a força: cras, 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 que em latim significa amanhã, deixando ciente que deixe a sua conversão para amanhã, adie mais um dia. Lembrando que Santo Expedito ele tinha o desejo de se converter totalmente a Deus, mas ele sempre adiava. E naquele momento do sonho, Santo Expedito se deu conta que Deus estava concedendo uma grande graça a ele da conversão. E naquele momento ele pisou sobre o corvo e disse: "Ode", com toda a força, que em latim significa hoje. Eu quero e eu preciso da minha conversão para hoje. Diante disso, quantas vezes nós também adiamos a nossa conversão, a sua conversão, porque a conversão é diária. Muitas vezes a gente se deixa levar por pensamentos que amanhã eu não vou conseguir fazer tudo o que tem que fazer para me converter, mas a conversão ela é diária. A cada dia a gente vai renunciando o pecado, uma dificuldade, uma miséria nossa. E o primeiro passo que a gente tem para a nossa conversão é o arrependimento de tudo aquilo que a gente já fez e, consequentemente, buscar a confissão. Infelizmente, dentro disso, a gente ouve alguns comentários de pessoas que dizem: mas por que eu vou me confessar com um padre que também peca? E isso não faz sentido, é como se a gente dissesse: eu não vou procurar um médico porque ele também fica doente. Isso não faz sentido, e isso está na Bíblia. Deus confiou isso aos sacerdotes, que são a imagem, que são a representação de Cristo. E nós temos fé, nós confiamos totalmente nisso. E quando nós pecamos, somos nós quem nos afastamos de Deus. Não é Deus quem se afasta da gente. Em nenhum momento Deus se afasta ou abandona a gente. Mas somos nós quem dizemos que somos nós quem preferimos pecar do que aproveitar da graça, a bondade, a misericórdia de Deus. E muitas vezes também a gente quer andar sobre as águas, né? A gente quer ver os milagres, os sinais, os prodígios, as curas, as libertações de Deus. A gente quer ouvir a voz de Deus, quer que tenha algo sobrenatural, exatamente como diz nessa passagem, né? Andar sobre as águas é um milagre. Mas muitas vezes, para a gente andar sobre as águas, a gente precisa primeiro sair do barco. E pode ser que seja o barco do comodismo, o barco da preguiça, o barco do orgulho, tudo aquilo que nos afasta totalmente de Deus. Quantos anos você tem hoje? Há quantos dias você acorda como uma graça de Deus, pedindo a sua conversão, pedindo que você seja melhor? Você não acorda para você somente ter que ir trabalhar, dar alimento para quem precisa, fazer uma breve oração, tomar banho, comer. Não, muito mais que isso. Você acorda todos os dias como uma graça de Deus, como um convite de Deus para te fazer uma pessoa melhor. E a gente precisa entender isso. A gente não sabe o dia de amanhã. Então não deixe a sua conversão para amanhã. Mas se atente também, quando a gente sai do barco, as coisas que o mundo nos oferece muitas vezes são mais fáceis, muitas vezes são prazerosas, mas é tudo felicidade passageira, são felicidades momentâneas. E a gente precisa entender isso, porque quando Pedro saiu daquela barca e foi ao encontro de Cristo com os olhos fixos em Cristo,
Ele estava caminhando. Quando ele se deu conta que os ventos estavam mais fortes, que as ondas começaram a ficar mais fortes, ele começou a afundar. Porque ele desviou os olhos de Cristo. E muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, a gente também se deixa levar pela tempestade que está em torno da gente. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando hoje. Eu não sei o que impede você de se converter hoje, mas Deus está te chamando. Deus precisa da sua conversão, da sua entrega. E não pense lá na frente. Faça como disse a oração que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Qual é o pão que você precisa hoje? É o pão para viver a castidade? É o pão da fé? É o pão para parar de reclamar? O que você precisa hoje para ser melhor? Pensa no hoje. Peça a Deus tudo aquilo que você precisa para vencer o dia de hoje, para você dar um passo maior. E lá na frente você vai entender que tudo que você pediu, que sem dúvida te ajudasse na sua conversão, foi graça de Deus. A gente não pode pensar muito lá na frente porque a gente não sabe o que vai acontecer. E muitas vezes isso nos desanima. Eu tenho que ficar um mês sem comer doce. Vou entrar em jejum, vou ficar um mês sem comer doce. Mas eu não sei se no 10º dia, ou no segundo dia mesmo, ou no último dia eu vou falhar. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, me dê a graça de hoje eu cumprir o meu jejum. Comecemos a dialogar com Deus. Nós precisamos entender que Deus está sempre ao nosso lado. E além disso, nós precisamos crer que Deus vai sempre nos ajudar. Assim como foi com o Santo Expedito. Quando ele decidiu se converter de verdade, o espírito maligno apareceu com a permissão de Deus e disse: adie mais um dia. Mas quem garante que naquele dia nada de ruim pudesse acontecer e impedir que ele se convertesse? Então não deixe a sua conversão para amanhã. Hoje é o tempo certo. É hoje que Deus te chama para um levantar, para um despertar pela sua conversão. Seja você o Evangelho, seja você a Bíblia daqueles que não leem a Bíblia. Que Deus te abençoe. Peçamos então a intercessão de Santo Expedito pela minha conversão, pela sua conversão, pela conversão daqueles que te são confiados. Amém? Estivemos e continuaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.